Na calada da noite, algo sombrio nascia entre o povo de Deus. Corá, um levita que sonhava com um trono que não lhe pertencia. E com ele, 250 homens influentes. Não eram fracos, não eram bobos, eram ambiciosos. A rebelião ganhou forma e caminhou até o coração do acampamento. Eles tiveram coragem de desafiar o homem que falava com Deus face a face. Mas quando Deus se cala, é porque algo maior está prestes a acontecer. Eles achavam que poderiam tocar naquilo que era santo. O chão começou a falar, e a terra abriu a boca para engolir os rebeldes. E do céu veio o juízo que nenhum homem poderia suportar. O povo viu e temeu. A arrogância dos homens virou poeira, porque ninguém toma para si aquilo que Deus não entregou. A história começa no silêncio vasto do deserto, onde cada grão de areia parecia murmurar lembranças de milagres recentes. Israel caminhava desde o Egito rumo a uma terra prometida, e embora tenham visto o impossível se tornar real, muitos ainda permitiam que a dúvida se infiltrasse em seus corações. Entre eles estava Corá, descendente de Levi, homem de presença forte e voz capaz de mover multidões, mas cujo orgulho cresceu como raiz em solo fértil. Ele observava Moisés e Arão exercendo liderança e sacerdócio, e em sua mente surgia uma pergunta que ecoava como ameaça. Por que eles e não eu? O ressentimento começou pequeno, quase imperceptível, mas rapidamente encontrou companhia entre outros líderes influentes. A trama que estava prestes a nascer mudaria o destino de centenas de famílias e revelaria um dos episódios mais dramáticos de toda a caminhada no deserto, preparando o palco para uma rebelião como nunca viu. Corá, instigado por ambição e sensação de injustiça, passou a reunir aliados. Surgiram Datã e Abirão, da tribo de Ruben, cada um trazendo suas próprias mágoas e percepções distorcidas. Eles acreditavam que Moisés havia conduzido o povo para a ruína e não para a promessa. Números 16, 1-3. O deserto parecia, para eles, a prova de um fracasso iminente. Aproveitando o cansaço emocional da jornada, Corá espalhava discursos inflamados, questionando se Deus realmente havia escolhido Moisés. No fundo, buscava poder. E essa busca encontrou eco em 250 líderes, homens de renome, respeitados no acampamento, agora presos pela retórica da insatisfação. A poeira levantada por seus passos parecia anunciar uma conspiração que crescia rápido demais, e cada noite de sussurros trazia o pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer, criando um clima de tensão que prenuncia a verdadeira razão da rebelião. Quando finalmente confrontaram Moisés, o cenário foi intenso. O sol queimava alto, revelando expressões firmes e olhares desafiadores. Os rebeldes afirmaram que toda a congregação era santa, tentando relativizar o chamado divino. Números 16:3. O líder de Israel, tomado por profunda tristeza, caiu com o rosto em terra. Ele não reagiu com orgulho ferido, mas com dor por ver o povo novamente caminhar em direção ao abismo. Propôs então uma prova divina para mostrar quem realmente havia sido escolhido por Deus. Naquele instante, revelava-se não apenas uma disputa por autoridade, mas um choque entre soberba e submissão. O vento quente trouxe um silêncio pesado, como se o próprio deserto aguardasse o veredito celestial. O convite ao julgamento divino transformou o acampamento em palco de ansiedade, deixando no ar uma pergunta inquietante que prepara o próximo capítulo desta história revelada.
Moisés, com voz serena, porém firme, anunciou que no dia seguinte Deus mostraria quem era santo e digno de se aproximar do altar. Corá aceitou a proposta com confiança exagerada, como se já tivesse garantido vitória. Cada um dos 250 líderes preparou um incensário, símbolo sagrado reservado para os sacerdotes. Em vez de temor, ostentavam orgulho. O povo se aglomerou para observar, como quem assiste a um julgamento decisivo. A atmosfera do amanhecer parecia carregada, como se nuvens invisíveis estivessem sendo agitadas por mãos divinas. Esse momento não era apenas um teste ritual, era a exposição de corações. Moisés sabia que o que viria seria doloroso, e a congregação parecia sentir o peso desse pressentimento também. Em meio a essa expectativa quase insuportável, uma tensão invisível se instalou, gerando o clima perfeito para uma revelação dramática que apontava para um trágico fim. Enquanto muitos observavam, alguns sussurravam teorias, tentando entender a motivação por trás de tamanha ousadia. Segundo a tradição judaica, parte dos seguidores de Corá acreditava sinceramente que Deus lhe havia revelado um futuro glorioso, uma interpretação equivocada de sonhos e sinais. O engano era profundo e, ao mesmo tempo, sedutor. Moisés, inflamado por justa indignação, ordenou que Datã e Abirão comparecessem diante dele, mas eles recusaram, acusando-o de tirania e de ter conduzido o povo para a morte. A recusa pública intensificou o clima de rebelião, e cada palavra lançada parecia um golpe direto contra a ordem divina. O acampamento começava a se dividir emocionalmente, como se forças invisíveis rasgassem o grupo ao meio. Essa rachadura espiritual preparava o cenário para um momento decisivo que mostraria a verdadeira razão por trás do destino deles. Diante da obstinação dos rebeldes, Moisés convocou toda a congregação a se afastar das tendas de Corá, Datã e Abirão. Números 16, 24 a 27. O aviso soou como um alarme espiritual. Pais puxavam filhos às pressas, mães seguravam crianças com mãos trêmulas e jovens observavam com olhos arregalados. As tendas erguidas sob o sol pareciam quietas demais, como animais à espreita antes do ataque. Moisés afirmou que, se aqueles homens morressem de forma comum, então Deus não o havia enviado. Porém, se a terra abrisse a boca e os engolisse vivos, seria o sinal inequívoco da intervenção divina. As palavras ecoaram pelo deserto como trovões, e cada sílaba caiu sobre o povo com o peso do destino. Ninguém imaginava que estavam prestes a testemunhar algo sobrenatural como nunca viu. O momento seguinte parecia suspenso no tempo. Um silêncio estranho dominou a cena, e até os animais pareciam ter parado. De repente, o chão tremeu. O som era como um ronco profundo vindo das entranhas da terra. As pessoas recuaram instintivamente, olhos arregalados, mãos cobrindo bocas em puro terror. O tremor se intensificou, e num instante indescritível, o solo se abriu com violência sob os pés das famílias de Datã e Abirão. As tendas, objetos, animais e as próprias pessoas foram tragados em queda livre, desaparecendo no abismo recém-criado, Números 16, 31 a 33. A terra se fechou novamente com estrondo, como se selasse um segredo profundo. O ar ficou denso e ninguém ousou respirar por alguns instantes. A cena deixava claro que a justiça divina havia sido executada, abrindo caminho para a próxima revelação trágica do destino dos 250. Quando a poeira se assentou, muitos ainda tremiam. A cena havia deixado marcas profundas na memória de Israel. Contudo, um silêncio inquietante tomou conta quando perceberam que os 250 líderes rebeldes
ainda permaneciam firmes ao lado de Corá, cada um segurando seu incensário aceso. Eles acreditavam que nada daquilo os alcançaria. Uma confiança cega os mantinha imóveis, como se estivessem protegidos por uma lógica que só fazia sentido no orgulho humano. A fumaça dos incensos subia ao céu em colunas finas, curvando-se ao vento quente. O contraste entre o aroma suave e o clima tenso criava uma sensação quase surreal. O povo, reunido à distância segura, observava com mistura de medo e fascínio. Era como se o deserto inteiro aguardasse a próxima intervenção divina, prestes a revelar um desfecho ainda mais impactante. De repente, uma luz intensa brilhou diante do tabernáculo, como um clarão que parecia cortar o ar. A glória do Senhor apareceu, trazendo consigo uma presença tão forte que muitos caíram de joelhos. Deus ordenou que Moisés e Arão se afastassem da congregação para que uma praga consumisse todos os presentes. Números 16, 44 a 45. Moisés, porém, clamou pela misericórdia divina. Pediu que Deus punisse somente os responsáveis e não todo o povo que havia sido influenciado. Essa súplica revela sua profunda compaixão, mesmo diante de ataques e acusações injustas. A luz sobre o tabernáculo oscilava, como se respondesse à intercessão. Esse momento de tensão, onde vida e morte pareciam se equilibrar, prenunciava uma resposta divina, que não seria menos impressionante que o terremoto anterior, prometendo um trágico fim para os 250. Com a ordem divina estabelecida, um fogo celestial saiu repentinamente da presença do Senhor e consumiu os 250 homens que queimavam incenso indevidamente. Números 16, 35. O clarão iluminou o acampamento com intensidade assustadora. Os incensários caíram das mãos deles, transformados em metal fervente. A chama que representava a comunhão com Deus se tornou instrumento de juízo, e a fumaça resultante subiu pesada, denunciando o fim daqueles que ousaram desafiar o sagrado. O povo, ao longe, se afastou ainda mais, com medo de que a ira divina se estendesse. Muitos choravam, outros permaneciam paralisados pela cena. Nada disso foi apenas punição. Foi um aviso claro sobre o perigo da arrogância espiritual. A visão dos incensários queimados ainda exalava um mistério que preparava a explicação seguinte sobre a verdadeira razão dessa marca eterna. Deus ordenou que os incensários dos rebeldes fossem recolhidos e martelados, transformados em placas de bronze para revestir o altar. Números 16, 38. Esse gesto tinha peso simbólico profundo. Objetos usados em pecado seriam convertidos em lembrete visível para todas as gerações. Era como se o altar recebesse uma cicatriz de bronze, capaz de contar a história silenciosa daqueles que desprezaram a santidade. Os sacerdotes obedeceram, e o som metálico das marteladas ecoou pelo acampamento, cada impacto vibrando com significado espiritual. O aroma de antigas queimaduras ainda pairava no ar, como uma memória tátil. A congregação observava pensativa, tentando entender como o orgulho de alguns havia se transformado em destruição de muitos. O altar estava sendo marcado para sempre, prenunciando uma lição que o próximo momento tornaria ainda mais clara. Apesar de tudo que tinham testemunhado, muitos no povo começaram a murmurar no dia seguinte, acusando Moisés e Arão de serem responsáveis pela morte dos rebeldes. Números 16, 41. O coração humano, muitas vezes, insiste em repetir erros quando não compreende a profundidade dos acontecimentos. A rebelião parecia tentar renascer, mesmo após julgamentos tão evidentes. A nuvem da glória divina desceu novamente sobre o tabernáculo,
sinal de que algo grave estava prestes a ocorrer. Moisés percebeu rapidamente o perigo e instruiu Arão a agir antes que a ira divina se transformasse em destruição total. O acampamento estava prestes a enfrentar mais uma intervenção, e o caos emocional se intensificava, preparando o cenário para uma ação heróica que estava para ser revelada no comportamento do sumo sacerdote. Arão correu pelo acampamento com o incensário na mão, obedecendo às ordens de Moisés. A praga já havia começado e se espalhava rapidamente, ceifando vidas enquanto avançava como sombra mortal. O sacerdote, tomado por coragem e senso de urgência, colocou incenso no fogo e se posicionou entre os vivos e os mortos. Números 16, 48. A cena era dramática. O deserto silencioso contrastava com os gritos que ecoavam entre as tendas. O calor do incensário iluminava o rosto de Arão, que clamava silenciosamente pela misericórdia divina. Esse gesto não era apenas ritual. Era sacrifício emocional de alguém que decidiu enfrentar a morte para impedir tragédia maior. Quando a praga finalmente cessou, o povo percebeu que testemunhava um dos atos mais heróicos de todo o Êxodo, sugerindo que algo ainda maior seria explicado no próximo desdobramento. O número de mortos pela praga chegou a 14.700 pessoas, Números 16, 49, sem contar os rebeldes consumidos pelo fogo. As consequências da rebelião se tornaram impossíveis de ignorar. Israel estava emocionalmente abalado, como se cada família refletisse sobre o que poderia ter sido evitado. O cheiro de fumaça, o poeirão levantado pelas corridas e o silêncio que pairava depois de tudo criaram um ambiente sombrio. Moisés e Arão, exaustos, sabiam que o povo precisava compreender, de uma vez por todas, que Deus escolhe seus líderes por propósito e não por preferência humana. Esse momento de reflexão coletiva abriu espaço para uma demonstração divina que revelaria com beleza e poder quem havia sido designado para o sacerdócio, construindo o clima para um novo sinal sobrenatural prestes a surgir. Para encerrar a disputa de forma definitiva, Deus ordenou que cada líder das 12 tribos entregasse um bordão, um cajado simples de madeira, com o nome do representante escrito nele, Números 17, 2 a 3. O cajado de Arão representaria a tribo de Levi. Todos os bordões foram colocados dentro do tabernáculo, diante da arca. O deserto, acostumado ao silêncio noturno, parecia guardar expectativa diante desse teste divino. O povo, cansado e assustado, aguardava com ansiedade. A madeira seca daqueles cajados parecia simbolizar a esterilidade da ambição humana quando comparada ao poder de Deus. Esse clima de espera, tenso e cheio de mistério, preparava o coração de Israel para uma revelação sobrenatural que seria um marco visual de autoridade divina como nunca viu. Ao amanhecer, quando Moisés entrou no tabernáculo para verificar o resultado, encontrou algo impossível aos olhos humanos. O cajado de Arão havia florescido. Não apenas isso, brotos, flores e amêndoas maduras surgiam na madeira seca. Números 17, 8. A vida havia nascido onde não deveria existir vida. Esse milagre não apenas reafirmava o sacerdócio escolhido por Deus, ele simbolizava que a verdadeira autoridade produz vida e não destruição. Quando o povo viu o cajado florido, muitos se prostraram, reconhecendo finalmente o erro de contestar a ordem divina. As amêndoas brilhavam sob a luz, como joias vivas que contavam uma história silenciosa. Esse sinal tão claro encerrava a disputa, mas abria espaço para reflexões profundas que marcariam a memória do povo para sempre. Deus ordenou que o cajado de Arão fosse guardado diante da arca como memorial perpétuo, para lembrar Israel
de nunca mais questionar a autoridade sacerdotal de forma leviana. Números 17:10. O objeto se tornaria testemunho visual de que a rebelião não nasce por falta de provas, mas por falta de humildade. O deserto serviu como escola espiritual, onde cada lição era escrita não apenas na areia, mas na alma do povo. O contraste entre o cajado florido e as cinzas dos incensários dos rebeldes criava imagem poderosa demais para ser ignorada. Ainda assim, Moisés sabia que a humanidade tende a esquecer rápido. Esse registro permanente era como um alerta divino que antecedia reflexões ainda mais profundas sobre as motivações que levam o ser humano ao orgulho. Entre os estudiosos judeus antigos, há tradições que sugerem que Corá não buscava apenas poder político, mas acreditava estar defendendo uma forma mais democrática de acesso ao sagrado. Segundo a tradição, ele argumentava que Deus estava no meio de todos e, portanto, todos deveriam ter o direito ao sacerdócio. A retórica parecia bonita, mas ignorava as responsabilidades espirituais que Deus colocara sobre Levi. Em muitos sentidos, Corá utilizou linguagem religiosa para esconder intenções pessoais. Esse tipo de distorção sempre foi perigoso. Movimentos aparentemente espirituais podem, na verdade, carregar ambições egoístas. A história de Corá se torna, então, espelho para qualquer geração que tenta moldar o divino à sua própria conveniência. Esse entendimento mais profundo prepara terreno para esclarecer a verdadeira razão por trás de tantos desdobramentos. Textos apócrifos sugerem que alguns dos rebeldes acreditavam que Deus havia abandonado Moisés por causa das dificuldades no deserto. O contexto árido serviu como catalisador para interpretações equivocadas. A poeira constante, a escassez de água e os perigos do caminho criavam um ambiente emocional propício para a murmuração. Quando a realidade se torna dura, o ser humano tende a buscar culpados. É nesse momento que líderes como Corá ganham espaço. Ele oferecia uma narrativa alternativa, mais agradável aos ouvidos de quem estava cansado. No entanto, nem toda narrativa atraente é verdadeira. A jornada de Israel já havia mostrado isso inúmeras vezes. A análise dessas tradições apócrifas aprofunda ainda mais o entendimento sobre como a insatisfação se transforma em rebelião, conduzindo à tragédia revelada. A rebelião de Corá ensina que o problema não estava apenas na disputa por liderança, mas na falta de entendimento sobre santidade. O tabernáculo não era um palco político, mas o lugar onde o céu tocava a terra. Tratar funções sagradas como cargos desejáveis demonstrava incompreensão profunda sobre o peso espiritual envolvido. O orgulho sempre distorce percepções, levando pessoas a enxergarem privilégios onde existem responsabilidades. Os 250 homens eram líderes respeitados, mas perderam a sensibilidade espiritual quando permitiram que o desejo de status substituísse o temor de Deus. Esse desequilíbrio emocional e espiritual é comum ao longo da história humana, e a narrativa mostra como ele se desenrola quando não é corrigido. Essa reflexão abre caminho para compreender o impacto dessa história nas gerações seguintes. Séculos depois, escritores e mestres da fé usariam o episódio de Corá como exemplo do perigo de desafiar o que Deus estabeleceu. Judas, no Novo Testamento, menciona explicitamente o caminho de Corá como advertência, Judas 1:11. Essa referência mostra que a rebelião não é apenas evento histórico, mas símbolo espiritual permanente. A terra que se abriu e o fogo que consumiu os rebeldes se tornaram representações visíveis da consequência inevitável do orgulho. Assim como o cajado de Arão lembrava a vida, o destino de Corá lembrava a morte.
A narrativa inteira se encaixa como um mosaico que descreve duas escolhas possíveis: submeter-se à direção divina ou seguir o próprio coração. Essa dicotomia prepara o espectador para uma aplicação prática que transcende o deserto. O episódio também revela algo sobre Moisés. Mesmo sendo alvo de acusações injustas, ele reagiu sempre com humildade. Em vez de impor autoridade, apelou à intervenção divina. Em vez de retaliar, intercedeu. Essa postura demonstra por que Deus o escolheu como líder. A mansidão dele não era fraqueza, era força sob controle. No deserto, onde as emoções eram facilmente inflamadas, essa característica se tornava essencial. A comparação entre Moisés e Corá evidencia dois caminhos: o da submissão e o da autoglorificação. Em um cenário onde cada detalhe podia significar vida ou morte, a atitude do líder moldava o destino da nação. Essa análise sobre o caráter de Moisés abre espaço para a reflexão final sobre o que essa história significa no cotidiano atual. Aplicada aos dias de hoje, essa narrativa continua profundamente relevante. A rebelião de Corá nos alerta sobre os perigos do orgulho, da insatisfação e da comparação constante. Em qualquer comunidade, espiritual, profissional ou familiar, o desejo de assumir posições sem compreender responsabilidades pode gerar destruição. A terra que se abriu no deserto é metáfora poderosa para aquilo que engole pessoas ainda hoje: orgulho, inveja e ambição descontrolada. Ao mesmo tempo, o cajado florido lembra que Deus honra quem caminha com humildade. A história nos convida a examinar intenções, a discernir sentimentos e a buscar sabedoria em vez de poder. Esse equilíbrio emocional e espiritual abre portas para a conclusão desta jornada épica e transformadora. Quando o espectador reúne todos os elementos dessa história, o terremoto, o fogo, o cajado florido, o memorial de bronze e a intercessão sacerdotal, percebe que não está diante de simples narrativa antiga, mas de um chamado profundo à responsabilidade espiritual. Cada imagem carrega símbolo eterno. Cada detalhe revela que Deus não ignora a rebelião, mas também não despreza o arrependimento. O coração humano sempre oscila entre orgulho e humildade, e o deserto é metáfora do mundo moderno, repleto de desafios que testam caráter. Essa compreensão, rica e poderosa, prepara o terreno emocional para uma conclusão inspiradora que reforça a beleza e a seriedade desse episódio monumental. No fim, a história de Corá não é sobre destruição, mas sobre restauração da ordem divina. O trágico fim dos 250 homens se torna lição que ecoa pelos séculos. Não se brinca com o sagrado e não se desafia aquilo que Deus estabeleceu por amor ao seu povo. Moisés e Arão demonstram que liderança verdadeira envolve sacrifício, mansidão e coragem. O cajado florido permanece como testemunho vivo de que a vida sempre brota onde Deus respira. Ao refletir sobre essa narrativa, cada pessoa é convidada a enxergar sua própria jornada no deserto, questionando quais atitudes precisam ser transformadas. Que essa história inspire um coração mais humilde, atento e cheio de reverência. Para continuar explorando temas profundos como este, o espectador é convidado a se inscrever no canal e deixar que a verdade bíblica continue iluminando seu caminho.